Ok? Som perfeito. Boa tarde. Vamos iniciar então a nossa palestra de procedimentos de despacho aduaneiro de importação. Essa nossa palestra vai seguir a seguinte dinâmica. Nós vamos inicialmente apresentar durante 20 minutos uma explanação inicial dos nossos slides comentados, e eu peço que vocês guardem questões, anotem as questões para ser apresentadas a posteriori. De que forma? 20 minutos iniciais de apresentação dos slides, e aí eu vou abrir durante 5 minutos para questões. Abrir um bate-papo para a gente conversar a respeito das questões e dúvidas pertinentes ao assunto. Em 5 minutos fecho esse bate-papo, retorno para a nossa apresentação durante mais 25 minutos até a finalização do conteúdo. E no final, sobrando aí 10 minutos finais para as questões finais de vocês. Então eu peço justamente que vocês façam dessa forma, anotem as questões de vocês num apartado, no Word ou no bloco de notas qualquer que vocês utilizem, para depois postarem no nosso, por escrito, no nosso bate-papo, para que eu possa responder. As questões que não forem abordadas deverão ser postadas no fórum do portal de ensino da Abracomex. Para os alunos que não são, para os participantes que não são alunos da Abracomex, eles deverão, nesse caso, se cadastrar gratuitamente no nosso portal de ensino, no endereço eletrônico www.abracomexonline.org. Clicando lá em curso de despacho aduaneiro, vocês vão ter a possibilidade de se cadastrarem e postar as dúvidas de vocês pertinentes a esse assunto. Ok? Bom, obviamente eu não vou ter a pretensão de falar de uma forma muito detalhada e íntima dos procedimentos de despacho aduaneiro de importação. Seria um demérito enorme aí a esse procedimento que, do nosso comércio exterior, é muito mais complexo do que o da exportação por motivos óbvios, né? Mas eu acho que vamos ter condições aí de conhecer de uma forma bastante abrangente, bastante ampla, esse procedimento, esse passo a passo dessa atividade bastante importante aí do nosso comércio exterior. Bom, inicialmente eu vou me apresentar a vocês, antes de começar a falar. Meu nome é José Marcos Monteiro Ferreira, tá? Tenho 25 anos de experiência no comércio exterior, diretor da Macrolink, Comércio Exterior Limitada, que é uma empresa que promove assessoria e consultoria em comércio exterior, além de instrutor de comércio exterior há muitos anos e professor universitário. Além disso, despachante aduaneiro, e eu deixo esse qualificativo para o final, porque é um qualificativo muito importante. Para os que são despachantes aduaneiro, pretendem ser, ou para os importadores que têm esse serviço contratado, é um serviço de bastante importância. É o representante legal, é o interlocutor, é quem faz a interface entre a Receita Federal e os interesses do importador. Assim como um advogado, ele deve conhecer da legislação, ele deve ter um trabalho tecnicamente perfeito, muito bem instruído, para que goze da respeitabilidade aí da Receita Federal nos procedimentos do despacho aduaneiro. Então, com esse background aqui, eu vou tentar mostrar um pouco do meu conhecimento em termos práticos aqui do nosso comércio exterior, da nossa importação. Antes de mais nada, teremos que falar de conceitos, né? A base de qualquer entendimento prático e operacional, ela deve seguir com base em conceitos. E então, inicialmente, esse conceito deve ser perfeitamente seguido a questão do despacho e do desembaraço aduaneiro. As pessoas, geralmente, elas colocam tudo junto, né? Despacho aduaneiro, desembaraço aduaneiro, liberação da carga, é tudo a mesma coisa. Não é bem assim. É importante a gente
diferenciar esse conceito do procedimento que é o despacho aduaneiro e da etapa desse procedimento que é o desembaraço aduaneiro. O desembaraço aduaneiro é aquele momento que a gente estoura champanhe, comemora, puxa, consegui mais uma etapa vencida, não é isso? Mas ele é apenas uma etapa de todo um processo que começa com o registro da DI. Então é importante que a gente estabeleça essa diferença. E isso não significa que a mercadoria, embora desembaraçada, esteja liberada. Existem procedimentos a serem cumpridos com o fiel depositário para que ele faça a liberação da mercadoria. E vamos ver aqui na sequência como funciona isso. Primeiramente, toda mercadoria de origem estrangeira, toda mercadoria vinda do exterior, tem que sofrer o procedimento do despacho aduaneiro. E nessa sequência, a gente tem que seguir legislações, a gente tem que cumprir procedimentos legais. Como eu falei inicialmente, o representante legal, o despachante aduaneiro ou até o funcionário da empresa, que seja representante legal da empresa, ele tem que cumprir a legislação, ele tem que seguir procedimentos legais. E a Instrução Normativa 680 de 2006, ela vem a colaborar muito nessa etapa aí dos procedimentos da nossa importação. Somado ao regulamento aduaneiro, bastante importante para os procedimentos fiscais e tributários, vem a ser realmente a base importante para o segmento da nossa legislação. E como interlocutor, como operador dessa legislação, o despachante, o representante legal, tem que ser um bom articulador disso. Para vocês terem uma ideia, existe na legislação a possibilidade da denúncia espontânea. O que vinha a ser a denúncia espontânea? Qualquer erro na instrução, qualquer erro no procedimento que você tenha, na DI, seja lá o que for, você pode espontaneamente denunciar esse seu procedimento, dizendo que está errado, precisa ser retificado, precisa ser corrigido, e isso não te imputaria multas para esse procedimento. Você corrigiria e, como você espontaneamente está se colocando, está se denunciando, seria aí, nesse momento, não seria imputada a multa para esse contribuinte. Só que acontece que essa legislação ficou anacrônica com o Siscomex, né? O Siscomex já é mais recente, já é de 93 o exportação e 97 o importação. Então o Siscomex em importação já previa que o início do nosso procedimento fiscal com o registro da DI, essa denúncia espontânea ficaria impossível, porque a legislação permite a denúncia espontânea, mas ela diz que essa denúncia espontânea não pode ser feita a partir de iniciado o procedimento fiscal e tributário. Ora, se o procedimento fiscal e tributário inicia com o registro da DI, inicialmente registrado da DI, você querendo corrigir qualquer retificação, seria realmente factível aí de denúncia espontânea a posteriori de iniciado o procedimento fiscal e tributário, sendo então intempestiva qualquer tipo de denúncia dessa natureza, promovendo então multas. Isso aconteceu comigo em termos práticos. Um cliente nosso, ele fez uma importação e a empresa exportadora lá fora tinha vínculo comercial com a empresa brasileira aqui. Só que ele não me informou isso, não nos informou. E nós registramos a ADI como usualmente é o exportador não tendo vínculo com a empresa importadora, só que tinha vínculo. Aí ele em consulta falou, bom, beleza, tem vínculo, e agora o que a gente faz? A gente corrige isso ou deixa isso quieto? A minha orientação, como consultor de importação, eu expliquei para esse meu cliente que a declaração deve exercer a máxima expressão da verdade. Nela deve estar contido tudo de forma muito reta, muito verdadeira do procedimento de importação. Então, corrigir, tínhamos que corrigir, ok? Aí fizemos essa retificação, vinculando aí a empresa importadora ao exportador lá fora e entendendo denúncia espontânea. Esquecendo desse detalhe que já havia iniciado o procedimento fiscal tributário com o registro da DI, e nos foi imputado multa por conta disso, né, de 1% prevista no artigo 711 do Regulamento Aduaneiro. Bom,
aí entra a questão aí do representante legal que eu estava falando inicialmente, não é isso? Do articulador da legislação. Entendendo que essa legislação está anacrônica, porque ela não respeita não respeitou aí a questão técnica do Siscomex, que inicia, obviamente, tudo com o registro da DI. E como é que funcionava antigamente, antes do Siscomex? Você fazia uma guia de importação, o importador fazia uma guia de importação e depois levava esses documentos para essa DI, para essa declaração de importação ser então numerada. Nesse ato da numeração da DI existia uma conferência prévia da documentação e nesse momento poderia ser feita a correção. Com o Siscomex isso não existe. Você primeiro registra a DI para depois recepcionar os documentos. Então, escrevi uma petição para o inspetor, que entendeu o meu posicionamento e declinou, então, da cobrança dessa multa. Então, o que eu quero com isso é mostrar para vocês, em termos práticos, que a figura do despachante aduaneiro, a figura do representante legal, desse interlocutor entre o importador e a Receita Federal, é extremamente importante. Não basta só conhecer a Instrução Normativa 680 de Core Salteado, não adianta conhecer o Decreto 6759 de 2009, que é o nosso regulamento aduaneiro de Core Salteado, tem que saber interagir, tem que saber articular esses instrumentos legais para que a gente tenha sucesso na nossa iniciativa. Bom, na sequência, vamos falar então das possibilidades que o importador tem. O importador, antes de mais nada, tem que se fazer representar, tem que estar habilitado no radar, tem que estar habilitado na Receita Federal para poder fazer o seu procedimento de importação. Não só a empresa importadora, com seu CNPJ, mas também o CPF de um responsável legal. Esse responsável legal, junto com a empresa, será conferido, será fiscalizado, será melhor avaliado pela Receita Federal, que terá a intenção de ver se aquele responsável legal e se aquela empresa tem condições efetivas, né, de aporte de capital e tudo mais, para promover uma atividade de importação. Então, essa análise é feita pela Receita Federal com base em legislação específica e feita essa análise da Receita Federal com base na Instrução Normativa 650 de 2006, é dado a esse responsável legal uma senha de responsável legal, e essa senha só terá uma competência, para que servirá apenas para esse responsável legal constituir ou destituir, delegar ou não a representação legal para o seu respectivo representante legal, que poderá ser ele mesmo, mas o importante é saber que a senha do representante legal é diferente da senha do responsável legal. Quem interage com o Siscomex, quem interage com a Receita Federal é o representante legal, indicado pelo responsável legal, a partir dessa senha dada a partir da análise de documentos pelo radar da Receita Federal. Essa atividade da Receita Federal, ela estabelece limites, ela estabelece modalidades de habilitações. Temos a modalidade ordinária, mais comum, a modalidade simplificada para valores de pouca monta, importações de até 150 mil dólares, e determinadas empresas não entendem isso. O que acontece? Tivemos um caso bastante recente, que a empresa na modalidade simplificada, apostando, né, nessa possibilidade de fazer o registro ainda na possibilidade da modalidade simplificada, ela insistiu em fazer um registro, mas esse registro já estava ultrapassando esse limite de 150 mil dólares, e o que aconteceu? A importação não pôde ser feita, a declaração não pôde ser registrada, então é importante que a empresa esteja atenta a esses limites das modalidades do radar, ok? Bom, vamos prosseguir. O despacho aduaneiro, ele é dividido em duas modalidades, não é isso? O despacho normal para o consumo e a internação do produto importado num regime aduaneiro especial. Para todos esses casos, a gente tem que ter a declaração de importação, que é o documento que inicia o procedimento fiscal e tributário.
A declaração de exportação, ela se apresenta como está aí do lado direito da tela de vocês, né, com a emissão de um extrato. Supostamente o Syscomex deveria ser deveria ser circulada exclusivamente em mídia eletrônica. Mas não é bem assim. A gente tem que, independente da mídia eletrônica, independente do registro eletrônico desses documentos, imprimir extratos, né, da declaração para anexar os documentos para serem recepcionados e avaliados pela Receita Federal. Ok? Então, esse documento, o Estado dele, se apresenta dessa forma, né, como está aí do lado direito da tela de vocês, e é o documento inicial do nosso processo de despacho aduaneiro. O despacho aduaneiro, ao contrário do que muita gente pensa, que começa no registro do licenciamento de importação, não é. O despacho aduaneiro começa com o registro eletrônico da declaração de importação. Junto com a ADI, nós temos uma fase documental para cumprir, apresentar alguns documentos para serem recepcionados pela Receita Federal, fazer a sua análise documental, dependendo do canal de parametrização que nós vamos ver lá na frente como funciona. Okay? O documento mais importante nesse sentido, na fase contratual aí do nosso comércio exterior, é a fatura comercial. A fatura comercial enseja em si um contrato de compra e venda, né? Então estabelece aí a relação comercial entre importador e exportador, representando aí dados importantes sobre o produto, sobre dados do importador, dados do exportador. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, não estabelece nenhum modelo próprio a ser seguido para a fatura comercial. Mas a Receita Federal, no artigo 557 do Regulamento Aduaneiro, especifica isso. A fatura comercial deve seguir, não um modelo, mas seguir determinações de informações específicas no nosso Regulamento Aduaneiro, como segue. Aqui são algumas informações que estão contidas aí no nosso regulamento aduaneiro, no artigo 557 do regulamento aduaneiro, que tem lá nome e endereço do exportador, especificações da mercadoria, não é isso? Quantidade e procedência da mercadoria, condições de negociação, forma, prazo de pagamento, tudo que um contrato de compra e venda especifica. Então, não poderia deixar de faltar na fatura comercial, que de fato é um contrato de compra e venda. Além da fatura comercial, nós temos o packing list. O packing list nem sempre foi obrigatório. Era um documento facultativo, mas tão ágil, tão importante na conferência qualitativa e quantitativa da carga, na conferência física da carga, que a partir de 2003 passou a ser obrigatório. Então, há obrigatoriedade do packing list. Inclusive, inicialmente, em 2003, quando foi exigido obrigatoriamente, eu tive um caso muito engraçado, porque estava fazendo uma importação de granel, e o granel não é embalado, né? Ele é solto no navio, enfim, e não tinha um packing list, obviamente. Mas aí, na época, como era recém exigido isso, a fiscalização, acho que errou nesse sentido, mas exigiu que nós apresentássemos um packing list. E aí foi pedido o packing list, nós cumprimos essa exigência, mas enfim, ele é um documento que, se não for apresentado, enseja multa aí na instrução do nosso despacho aduaneiro. Outro documento importante é o certificado de origem. Ele não é exigido em todos os casos, porque ele é geralmente exigido quando o importador goza de algum benefício fiscal. No caso de benefício fiscal, a importação, por exemplo, do Mercosul, tem que ter o certificado de origem para atestar, para certificar a origem do produto do Mercosul, porque esse benefício fiscal é dado para produtos originários de países signatários do Mercosul. Então, é exigido o Mercosul nesse caso. Mas não só nesse caso. Tem um caso recente meu, que aconteceu de uns lápis que eu estou importando da Itália, e esses lápis foram exigidos. O GESEX,
do Banco do Brasil exigiu o certificado de origem porque esse produto, esses lápis, estão sofrendo aí um processo aí de uma barreira, de um antidumping, não é isso? De uma medida contrária aí a uma prática desleal, que é o dumping, mas só de origem chinesa. Então, o que acontece? A mercadoria está vindo de procedência italiana, pode ter origem chinesa. E aí o GSEX exigiu o certificado de origem para ter a certeza de que essa mercadoria não é chinesa e não constaria aí a cobrança desse antidumping. Então, quando é exigido, dependendo da situação, o certificado de origem também é um dos documentos aí que instruem o despacho aduaneiro. Outro documento bastante importante, eu acho que é o documento mais importante do comércio exterior, é o conhecimento de embarque, não é isso? Ele atesta a propriedade, a posse da carga, é um documento endossável, ele realmente representa a transmissão aí da propriedade da carga, vem a ser o documento de comércio exterior mais importante. De posse desses documentos, já com a DI registrada, a gente poderia promover aí já a recepção dos documentos e a sequência do despacho aduaneiro. Mas antes disso, a gente teria que cumprir aí o sistema administrativo, a parte administrativa da nossa importação. Só que antes de falarmos da próxima etapa, aí, que seria falar do sistema administrativo da importação, conforme prometido, depois de 20 minutos, eu passei um pouquinho, vou abrir agora para o nosso bate-papo, para que vocês postem aqui as dúvidas e eu vou tentar respondê-las uma a uma. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? No caso da DSI, a Declaração Simplificada de Importação segue uma legislação própria, que é a IN 611. A importação simplificada vai depender basicamente do montante dessa importação, do valor dessa importação, cabendo aí, no caso, obviamente, para consumo e revenda. Tá ok, Telmo? A Rosana Pavamp me pergunta se o próprio despachante pode entrar com a petição naquele caso que você explicou. O próprio despachante pode entrar com a petição? Sim, sim, claro. Eu fiz isso como despachante aduaneiro. Não esquecendo, Rosana, que o despachante aduaneiro, ele é o representante legal. Ele funciona como um advogado, ele é a empresa. Então, ele é o interlocutor da empresa e pode e deve fazer isso em nome da empresa. A operação por conta e ordem de terceiros é uma operação toda ela especial. Talvez nesse momento aqui, Rômulo, como a gente tem 1 hora para isso, talvez a gente não consiga falar sobre isso. Sobrando um tempinho, lá nos 10 minutos finais, quem sabe a gente comente alguma coisa a esse respeito. Não, não necessita ser advogado, Rosana. Não precisa ser um advogado para fazer essa petição, porque essa petição ela é administrativa. Qualquer pedido administrativo não requer a interveniência aí de um advogado. Tá? O advogado seria realmente para promover uma petição na esfera judicial. Leandro, você está falando aqui do seu veículo e tudo mais, IBAMA e DSEX, você tem que entrar, então, com um deferimento de LI. Então, você tem que fazer o licenciamento de importação antes do embarque e pedir o licenciamento no órgão anuente competente. Telmo, qual a incidência aproximada das modalidades
por conta e ordem de terceiro e por encomenda? A incidência aproximada das modalidades. Bom, então, a incidência aproximada das modalidades, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Entendo que você queira saber a frequência, se tem muito ou se tem pouco, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se for realmente a frequência, se temos muitas importações dessa natureza, eu não saberia te informar isso. Bruno Bittencourt é um prestador de serviço. É preciso obter o radar de exportação de serviço. A exportação bom, primeiramente o nosso assunto é importação. Se a gente for falar de exportação de serviço, acho que a gente vai ficar com um tempo muito curto, Bruno. Vamos tentar ver isso numa outra ocasião, por favor. A Receita Federal, Arno, ela não tem um prazo específico para isso, mas a Receita Federal tem uma ouvidoria que está de olho bem aberto nesses procedimentos aí. O interesse da Receita Federal, o interesse do Brasil, que esses procedimentos sejam respondidos de forma bem rápida e eficaz. Telmo, percentualmente eu não tenho essa informação para te dar. Não sei quantos % de importações são feitas nessa modalidade por conta e ordem de terceiros. Bom, já temos aqui um network sendo formado aqui, não é isso? Maravilha. Bom, vamos retornar então para a nossa explanação. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Bom, sistema administrativo. Então a gente pode dividir as nossas importações em algumas fases, não é isso? A fase administrativa, fiscal, tributária. Então, tudo começa primeiramente pela fase comercial da nossa importação, não é isso? Feito o contrato de compra e venda, emissão de uma fatura e terminamos a fase comercial. E aí iniciamos a fase administrativa da nossa importação, que basicamente é saber se a importação é permitida, não é permitida, e sendo permitida, qual é o tipo de licenciamento que ela vai seguir, não é isso? As importações brasileiras são divididas em 3 tipos, elas são classificadas nas modalidades de importações dispensadas de licenciamento, a maioria delas, inclusive, importações sujeitas a licenciamento automático e importações sujeitas a licenciamento não automático. O licenciamento automático é meramente informativo, esse deferimento é feito automaticamente pelo sistema. O licenciamento não automático é que ele é mais criterioso, a necessidade do órgão doente ter maior controle nessas importações e eles então ficam com um tempo aí, um prazo máximo de 60 dias, prazo esse estabelecido pela Organização Mundial de Comércio, prazo máximo para ter o deferimento desse licenciamento. O dispositivo legal que rege essa operação, essa fase administrativa das nossas importações, é a Portaria SESEX 23 de 2011, que é de competência da Secretaria de Comércio Exterior. A Secretaria de Comércio Exterior, como órgão gestor do comércio exterior, legisla, cria normas para que sejam executadas pelos órgãos anuentes. Nesse caso, o deferimento de um LI é feito por órgãos anuentes, né? IBAMA, Inmetro, e o mais importante deles, que é o DSEX, que é o Departamento de Comércio Exterior da nossa Secretaria de Comércio Exterior. Então vamos lá. Feita a consulta ao tratamento administrativo da Portaria SESEX 23 de 2011, entendendo que essa importação seja uma importação sujeita a licenciamento não automático, o importador então tem que cumprir o procedimento de registrar esse licenciamento
no Siscomex, não é isso? Aguardar o deferimento para que seja então autorizada a importação desse produto, porque a licença de importação deferida depois do embarque, ela enseja em multa, na maioria dos casos, não é isso? A gente tem exceções, no caso da Anvisa, que o registro do LI é seguido para a posteriori a autorização para o embarque dessa mercadoria. Feita a autorização, feito o embarque da mercadoria, o deferimento é feito aqui no Brasil. Mas isso é uma exceção. Usualmente o deferimento é que marca aí a possibilidade aí do embarque da mercadoria sem multa, para que não haja multa aqui na chegada do produto, ok? Essa LI é feita em formulário eletrônico no Siscomex, não é isso? Com numeração própria dela, e ela segue em dois status. Uma vez registrada, ela segue o status de LI, licenciamento para análise, o que significa que o órgão anuente ainda não está analisando. Quando esse órgão anuente puxa esse licenciamento para ser analisado, o status dela muda de para análise e segue o status de em análise, o que significa que o órgão anuente já está analisando. Ué, como é que a gente faz como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe o status? No próprio Siscomex, a gente pode fazer a consulta da etapa aí dessas fases do licenciamento. Aliás, o Siscomex é uma forte ferramenta, uma poderosa ferramenta para que o importador possa acompanhar todo o tracking, todas as etapas aí do seu procedimento de importação. Ok? Vamos entrar agora nas operações aduaneiras. Vamos ver como funciona a operacionalidade aduaneira. Então vamos entender que o LI foi, no caso de uma importação de licenciamento não automático, o LI foi deferido. Uma vez deferido, autorizado o embarque, a mercadoria chegando, vamos começar então a entrar na fase do registro da DI. Então, para registrarmos a ADI, a gente segue aí dois documentos muito importantes para alimentar de informação a nossa declaração, que é o mantra no aéreo, que é o manifesto de carga aérea, e o mercante, que é o manifesto aí de carga marítima. Então, tanto o mantra quanto o mercante apresentam aí para a gente todas as informações manifestadas aí pelo fiel depositário, manifestadas pela agência marítima, no caso do mercante, para que a gente tenha informações sobre a nossa mercadoria, previsão de chegada. Então, são informações necessárias, importantes para serem imputadas aí na nossa declaração de importação. Bom, para que isso aconteça, a mercadoria deveria ter chegado, não é isso? A maioria das importações são feitas assim. A mercadoria chega e depois o procedimento do despacho aduaneiro é iniciado com o registro da DI. Mas temos exceção, e essa exceção é o despacho antecipado. O despacho antecipado ele é importante para iniciarmos procedimentos específicos antes de contarmos aí o período aí para o despacho acontecer com a chegada da mercadoria. Em termos práticos, nós temos um caso acontecendo com a gente, que a gente faz o despacho antecipado de um granel, que na verdade esse despacho antecipado não é concedido para todas as mercadorias, né? São mercadorias específicas que a Receita Federal concede esse benefício fiscal. Então nós temos um granel que goza dessa possibilidade, não é isso? Desse benefício fiscal, e a gente faz o despacho antecipado pelo seguinte motivo, porque essa mercadoria, ela tem um benefício aí de exoneração do ICMS. Só que o estado é em Minas Gerais, o estado desse importador é em Minas Gerais. Então, a exoneração do ICMS deve ser solicitada lá no estado de origem do importador, lá em Minas Gerais. Então, para acelerar o procedimento, eu entro com o despacho antecipado, registro a DI, porque o pedido da guia de exoneração, ele é feito a partir do registro da DI. O número da DI é preciso ser revelado para a Secretaria de Fazenda do Estado conceder essa guia de exoneração. Então a gente promove o despacho antecipado, registra a DI, informa o número da DI na requisição aí da guia de exoneração, no pedido da guia de exoneração. Essa guia de exoneração
é dada para a gente e é enviada de Minas Gerais aqui para o Rio de Janeiro para ser apresentada à Receita Federal no ato aí do desembaraço aduaneiro. Então é um procedimento que acelera esse status, que acelera aí esse tracking aí do nosso despacho aduaneiro, da nossa atividade aí de despacho aduaneiro. Então, para esses casos específicos, existe essa exceção, que é um benefício fiscal aí do despacho antecipado. Esse despacho antecipado pode ser combinado com a entrega antecipada da carga. A mercadoria chega, ela não é armazenada, ela já chega direta, já é feita uma descarga direta para o transportador, para os caminhões do importador, a empresa transportadora contratada, e é levada diretamente essa carga para o estabelecimento comercial do importador. Porém, como é feita a entrega antecipada da carga, não foi feito o despacho aduaneiro, não foi feito o desembaraço aduaneiro. Então, o importador não pode consumir essa mercadoria. Há uma inversão, uma troca do fiel depositário. O fiel depositário deixou de ser o terminal, deixou de ser o porto onde a mercadoria chegou, e o fiel depositário passou a ser, nesse momento, o próprio importador, que deve manter essa carga em boa guarda até que o desembaraço aduaneiro aconteça. Então, é um benefício fiscal, mas ele não permite aí o consumo da mercadoria. Há que se aguardar o procedimento do desembaraço aduaneiro. Ela é feita a entrega antecipada exclusivamente para facilitar o aspecto logístico da operação, mas o consumo só poderá ser feito a partir do desembaraço aduaneiro. Ok? Registrado aí, a gente prossegue, então, na solicitação do diagnóstico dessa operação. Antes do registro da DI, a gente segue um diagnóstico possível aí de informações no Siscomex. A gente, emitindo a DI, promovendo o registro dela, existe aí um feedback do SERPRO, existe um feedback dizendo algumas impossibilidades, alguns erros que precisam ser corrigidos na nossa DI, ok? Esses erros podem ser impeditivos ou não, simples alerta ou não. Um exemplo de um erro não impeditivo, por exemplo, eu faço importação de granel, e no granel que eu importo, peso líquido é igual a peso bruto. Né? A diferença do peso líquido para o peso bruto é que o peso bruto conta aí a embalagem do produto. Então, peso líquido não pode ser igual a peso bruto, assim entende o Siscomex. E ele dá um alerta, ele aponta o erro não impeditivo, ele diz que o peso líquido está igual ao peso bruto. Isso pode ter algum erro, mas é um erro não impeditivo. O Siscomex ele não entende essa questão do granel, ele dá esse alerta, ele dá esse erro não impeditivo, e o importador que sabe o motivo que está importando realmente um granel, segue com o registro da DI, porque não está impedido de fazê-lo, ok? Então são diagnósticos que a gente faz no ato da elaboração da DI, a gente mandando para registro, o sistema retorna esse feedback dizendo que precisa ser corrigido ou o que não precisa ser corrigido, ok? Alertando apenas aí o que pode estar acontecendo com o nosso procedimento aí do registro da DI, ok? Registrada a nossa DI, a gente segue para o novo passo desse processo do despacho, que é a recepção dos documentos junto à Receita Federal, não é isso? Obviamente, vai depender aí do canal de parametrização, que nós vamos falar no próximo slide, não é isso? Por que depende do canal de parametrização? Nós vamos ver nos próximos slides que temos uma possibilidade de parametrização em canal verde. A parametrização em canal verde dispensa o importador de conferência física e documental da carga. Então, dispensa a Receita Federal de cobrar do importador, do contribuinte, a conferência física e documental da carga. A carga já estando automaticamente, o produto já estando automaticamente desembaraçado. Então, com o desembaraço da mercadoria, eu não tenho que seguir as outras etapas do despacho aduaneiro, porque a última etapa, que nós vimos anteriormente, que é o desembaraço, já foi conseguido. Já foi atingido. Então a gente não precisa seguir a etapa sequente, a etapa subsequente, que seria a apresentação dos documentos da Receita Federal. Para que a Receita Federal vai querer ver os documentos se o desembaraço já aconteceu?
Mas veja bem, além, apesar desse procedimento do despacho aduaneiro de desembaraço automático no canal verde, existe a possibilidade em qualquer canal de uma reparametrização. Então, havendo a reparametrização, temos que seguir a sequência do procedimento de despacho aduaneiro, apresentando os documentos, conhecimento de embarque, fatura comercial, packlist, esses documentos que nós comentamos, guia do ICMS inclusive, para a Receita Federal fazer a sua avaliação, a sua análise documental, se for o caso. Bom, como eu havia falado, a seleção de parametrização segue o canal verde, amarelo, vermelho. Canal verde, desembaraço automático. Canal amarelo, o exame documental apenas da mercadoria. O canal vermelho, com o exame documental e físico da mercadoria, com a avaliação qualitativa e quantitativa da mercadoria. Canal cinza especial para valoração aduaneira, para ver se há alguma possibilidade aí de subfaturamento na importação, se for o caso. É um procedimento específico, especial para isso. E coloquei aqui embaixo o canal verde melancia, que didaticamente falando era aquilo que eu tinha acabado de falar para vocês. É uma possibilidade de uma reparametrização, uma seleção especial para a conferência física, apesar de ter sido verde a parametrização inicialmente. Ainda em outra parametrização, canal amarelo, por exemplo, que é o exame documental apenas, a Receita Federal ainda assim pode exigir a conferência física da carga. Enquanto a carga estiver à disposição da Receita Federal em recinto aduaneiro, ela pode sofrer um ato de conferência a qualquer momento. Tá? Então não é só o canal de parametrização que vai revelar a modalidade dessa conferência. A conferência aduaneira recai sobre a autoridade fiscal, na figura do AFRF, do Auditor Fiscal da Receita Federal, que pode se fazer representar a qualquer momento, ainda apesar dessa parametrização ter sido feita automaticamente em canal verde. Vamos na sequência. O canal amarelo, que pressupõe aí o exame documental da mercadoria. O exame documental é extremamente importante que esteja na DI representado todas as informações com base na documentação apresentada. O que a fiscalização vai fazer é um exame, é um checklist muito simples do que você está apresentando documentalmente com o que a DI está declarando. Então, se você diz números dos documentos expostos, informações que são colhidas desses documentos, terão que ser conferidas com esses documentos físicos na mão do fiscal da Receita Federal para fazer esse exame documental. Além do exame documental, como a gente falou, existe a conferência física, né, da mercadoria, no canal vermelho, conferência quantitativa e qualitativa da Receita Federal, onde a Receita Federal vai contar os volumes, ver se o número de volumes está correto, o número de produtos importados está corretamente declarado na DI, e fazer também a análise qualitativa. Eventualmente, temos procedimentos, cargas que a Receita Federal não está muito convencida de que aquilo é aquilo mesmo, e por questões aí necessárias para dissolver essa dúvida entre o que o importador diz e o que a Receita Federal presume não ser, a Receita Federal pode perfeitamente exigir um laudo técnico de um engenheiro para constatar que aquela máquina realmente tem aquela potência e tudo mais, né? Então, a análise, a conferência física é o resultado aí de uma análise, de uma avaliação qualitativa e quantitativa da mercadoria no ato de conferência física da Receita Federal. Esse procedimento todo, né, que a gente está fazendo, esse passo mais passo mais passo, até o desembaraço da mercadoria, ele está sujeito aí à revisão aduaneira num período aí de aproximadamente 5 anos. Então, a Receita Federal pode, a qualquer momento, entrar em contato com o contribuinte, com o importador, para rever o procedimento da importação. Daí a importância da correção desse procedimento. Daí a importância desse procedimento de despacho aduaneiro ser o mais correto possível, porque ele estaria sujeito aí a uma outra fiscalização, outro fiscal conferir aí
todo o procedimento feito por aquele fiscal de bancada no ato aí da conferência física ou documental do despacho aduaneiro. Então, minha gente, eu quero passar essa sensibilidade para vocês. Se tiver algum problema, não é o fato de ter sido desembaraçado. Ah, foi desembaraçado em Canal Verde. Lembra daquela champanhe que eu falei para vocês há pouco? Vamos estourar champanhe, comemorar? Beleza, é ótimo, maravilha. Mas vocês sabendo que há algum problema, que há algum erro nesse procedimento, na sua DI, não aposte no Canal Verde, porque vocês podem ser pegos aí na revisão aduaneira durante um período aí de 5 anos. Então, cuidado com isso. A operação ela deve ser perfeita documentalmente, ela deve ser perfeita materialmente. Então, cuidado com o procedimento de despacho aduaneiro. Ele vai ser enriquecido à medida que você vai entendendo a necessidade da fiscalização. O fiscal da Receita Federal, ele não está aí para trazer problemas para vocês. Ele é um parceiro de vocês e tem que ser entendido dessa forma. E há a respeitabilidade desse parceiro à medida que o seu trabalho é correto, à medida que o seu trabalho é perfeito. Se o seu trabalho é técnico, se a interpretação da legislação ela é perfeita, se você é um bom articulador desse procedimento de representar o seu cliente, vocês terão sucesso nessa interlocução, sucesso nesse contato pessoal com a Receita Federal. Ao contrário senso, alguns procedimentos, alguns prestadores de serviços não fazem corretamente a sua parte e precisa também que algum fiscal não faça corretamente a parte deles. Mas não é desse caso que nós estamos falando, não é isso? Nós estamos estudando, nos aperfeiçoando, nos capacitando para tornar esse procedimento cada vez mais liso, reto e perfeito, com a respeitabilidade necessária e suficiente do órgão da Receita Federal, do fiscal da Receita Federal, que irá nos facilitar o nosso procedimento como um todo. Bom, gostaria de agradecer a participação de todos vocês nesse momento, em nome da Abracomex, em minha pessoal. É sempre bom, é sempre maravilhoso poder multiplicar conhecimento, e agradeço a vocês por terem me dado essa oportunidade. Conforme prometido, nesses 10 minutos finais de explanação, vamos abrir para considerações finais, para as dúvidas finais que possam ter havido aí a partir do nossa retomada dos slides. Vou fazer isso agora com vocês. Só um minutinho, por favor. Bom, sala de bate-papo aberta. Estou pronto aí para responder a vocês. Arno, você está falando de uma liminar judicial. É importante entender que se você entrar com um processo judicial, esse processo judicial tem que estar instruído na DI. Então, ele tem que fazer parte do procedimento da sua DI. Então, mas isso não significa necessariamente que vai interferir no seu canal de parametrização. O canal de parametrização segue a parte desse procedimento judicial. Uma coisa é sua liminar judicial, outra coisa é o procedimento administrativo do despacho aduaneiro. Vamos lá, Rosana. Muito obrigado. Uma boa tarde para você também, Rosana. Obrigado, Arno. Obrigado, Leandro. Conte sempre conosco. Uma boa tarde para você também, Rômulo. Obrigado pela sua participação. Conte sempre conosco. O meu contato, Leandro, ele está no último slide. Você pode entrar em contato comigo até via Abracomex também. Eu sou de fácil acesso. Obrigado você, Álvaro, pela sua participação.
Obrigado, Elizabeth. Desculpa tomar o tempo de almoço de vocês. Muito obrigado, João. Marlúcia, obrigado também a todos. Contem sempre conosco. Prezados, nos encaminhe em breve um depoimento sobre como foi o uso da nossa ferramenta aqui da webconferência. Por favor, isso é importante para a gente, para o nosso feedback. Tá ok? Por favor, encaminhar um e-mail para consultoria@abracomex.org. Ficamos no aguardo, por favor. Bruno, esse problema aí do container avariado, ele está dentro da carga toda, não é isso? Esse container foi avariado e dentro de um lote de 10, um único container, você queria o quê? Desmembrar essa... Você consegue desmembrar o BL. Você pode fazer isso mesmo, mas é um procedimento especial protocolado na Receita Federal. Teríamos que falar sobre isso apartadamente. Muito obrigado, Telmo. Uma ótima tarde para você também, William. Ah, Irineu, você colocou uma questão aqui, se é normal. Existem algumas lendas urbanas em relação a essa questão do canal de parametrização. Existem algumas condições seguidas para a parametrização. Ela não é aleatória, não. Entendo, sim, que seja normal a ocorrência do canal vermelho numa primeira operação, para se conhecer aí o importador, esse NPJ novo, mas isso vai depender também muito do montante da sua operação, uma importação de pequena monta e tudo mais. Isso seriam outras situações aí que poderiam provocar aí uma parametrização em outro canal. Mas entendo que a primeira operação você deve contar com ela, deve contar com o canal vermelho. Previsão para outras palestras, vocês podem verificar no nosso site da Abracomex. Ok, Anderson? Arno, a certificação digital ela promove um ambiente seguro na internet. Então, é necessário, independente de qualquer coisa, que você tenha a certificação digital para utilizar a senha. A senha é a sua representação legal, funciona de uma forma. E a certificação digital é a permissão que você tem em navegar em ambiente seguro na internet.
Bom, senhores, sem algo mais, agradeço mais uma vez a participação de todos e o sucesso dessa nossa iniciativa. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.